Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dado ao nome do Senhor, por podermos retornarmos à casa do nosso Deus e podermos tributar culto ao Senhor. Eu quero compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 27 e o versículo 21 em diante. Mateus, capítulo 27 e versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens querei que eu vos deixe livre? E exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus? E chamando-o de Messias, bradaram todos: crucificai-o. Amém? Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. É uma pergunta pessoal para todos nós nessa noite. O que fareis de Jesus? É interessante que Jesus, ao começar o seu ministério, com muita simplicidade, trazendo uma mensagem que alcançava todo o público de pessoas. E Jesus, ele era uma pessoa muito simples. Ele conversava com o pobre, com o rico, gostava de estar no meio das pessoas pobres e simples. A escolha dos seus discípulos também foi uma escolha que eram pessoas simples, pescadores, cobradores de imposto, pessoas muito simples que estavam no meio do povo. E ao começar esse ministério, estabelecendo esse ministério e trazendo essa mensagem, as próprias pessoas da sua época viram Jesus como uma ameaça. Porque o sistema religioso daquela época, ele estava estabelecido, e os judeus, os religiosos daquela época, os sacerdotes, o sinédrio, aparentemente, eles pregavam e diziam que eles detinham a chave das portas do céu. Na verdade, eles facilitavam para o rico e dificultava para as pessoas simples a entrada no reino dos céus. A religião daquela época era uma religião que oprimia. Ela não só oprimia, mas ela também se aproveitava do pobre, extorquia os pobres. Havia um sistema de coleta de ofertas dentro do templo. E quando Jesus, ele aparece e ele se manifesta, começa a ter muito barulho. E esse sistema religioso é abatido. Há uma turbulência dentro desse sistema religioso, porque agora Jesus vem trazendo uma mensagem simples, dizendo: a vós é dado o reino dos céus. Quando tudo era limitado, ele diz: a vós, vocês aqui, os pequenos, pobres, miseráveis, que quem sabe tinha uma refeição por dia, a vós é dado o reino dos céus. Enquanto os religiosos daquela época dificultavam a entrada deles no reino dos céus, com muitas dúvidas, com muitos sacrifícios.
Mas agora Jesus, cada rabino daquela época, trazia a sua interpretação da lei. Mas Jesus, ele traz a interpretação dele, dizendo: vinde a vós a mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. O jugo era a interpretação da lei, era o que ele queria dizer. Vem a mim. E quando eles tomam essa decisão de vir a Jesus Cristo, esse sistema, eles começam a se preocupar. Por quê? Porque esse sistema religioso, eles não davam nada a ninguém. Eles não davam pão, eles não davam água, eles não facilitavam. Mas Jesus, em uma reunião em cima do monte, ele pergunta: tem de vós alguma coisa para comer? E alguém diz assim: mestre, nós não temos nada, não temos dinheiro para comprar pão para essa multidão, então dispensa a multidão e vamos embora. Aí me aparece uma criança com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes e alimenta as pessoas naquele monte. Eles começam a entender uma coisa: esse mestre, ele está fazendo coisas que nós nunca fizemos. Dá pão para os pobres. Esse mestre, ele desce nas partes mais baixas da Palestina para orar pelos enfermos, expulsar demônio, curar os enfermos. Ele está fazendo coisas que nós nunca fizemos. Agora, esses judeus, esses religiosos da época, eles começam a ter um ódio muito grande por Jesus, por causa da sua mensagem. E porque, pelo que ele representava. Jesus, ele veio para destruir todo tipo de opressão. Seja ela religiosa, seja ela espiritual, ele vai quebrar, ele vai destruir para trazer libertação, para que seja estabelecido a sua vontade. Ele não suportava ver o povo sofrendo, oprimido, e ele começou a trazer a sua mensagem. O texto que o irmão leu aqui, a leitura oficial, ela corrobora o que eu estou dizendo nessa noite. Jesus falando: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E ele disse: e vós, depois daquele sermão, muitos discípulos, muitas pessoas que estavam acompanhando Jesus, começaram a se afastar dele, porque entenderam que seguir Jesus é mudança de vida, porque entenderam que seguir a Jesus é uma metanoia, é mudança de mente também, de posicionamento na presença dele. E deixa eu te dizer, se você entrou aqui e não está disposto a mudar de vida, vai se preparando, porque Deus, ele vai ter que te quebrar e te transformar, porque na presença de Deus tem que haver mudança de vida para nós. Tem que haver. E quando ele fala isso, a mensagem de Jesus, ela começa a confrontar os religiosos da época. Porque Jesus, irmãos, ele gostava de confrontar as pessoas. Porque mensagem boa é a mensagem que confronta, que te desafia a mudar de vida, que desafia a se converter, a mudar o seu coração e a sua mente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! É tão verdade
que é o início do seu ministério, em Lucas capítulo 16, a Bíblia vai dizer que era um sábado. E ele entra na sinagoga. E está lá Jesus na sinagoga, em Nazaré. E o texto vai dizer que a maioria das pessoas ali conhecia Jesus, sabia que era Jesus. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele subiu em cima do altar, abriu no livro do profeta Isaías, e ele disse, deixa eu achar o texto aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois eis que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me curar os contritos de coração, e a proclamar liberdades aos cativos, e a restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. O texto vai dizer que ele pegou o livro, e havia uma cadeira vazia, ao ler, a cadeira reservada, que eles esperavam o Messias. E ele fez de propósito, se sentou na cadeira que era do Messias e disse, hoje se cumpre essa profecia. E ao começar a ensinar, e ao começar a expressar o que representava Isaías, eles se admiraram com o sermão e com a palavra que ele trazia. Mas abriu os olhos carnais, eles começaram a observar, mas quem é esse? Esse é Jesus, filho de José, filho de Maria, mas ele está dizendo que ele é o Messias. A história vai dizer que colocaram ele para fora e tentaram lhe apredejar, e ele pegou e saiu do meio da multidão. Ele gostava de provocar situações, quebrar certos tipos de tradições para trazer, não uma contenda, mas para trazer um estralo, um despertamento para aquele que quem sabe está no comodismo, para aquele que não entendeu que a gente está vivendo uma guerra espiritual, para aquele que não entendeu que tem que orar, que tem que buscar, que tem que jejuar, que tem agora que sacrificar mais do que sacrificava antes, que as coisas não tão fácil. Ele gostava de provocar uma situação. E na nossa vida é assim. Quando tudo está muito bom, Deus ele começa, vou gerar uma situação. Eu vou criar algo para despertar você para começar a orar. Para você perder o sono de madrugada e você dobrar o seu joelho. Para você chorar um pouco na minha presença. Criar situações que trazem mudança. Depois daquilo, todo mundo ficou sabendo quem era Jesus. E você pensa que ele parou? Não, ele foi para cima. A Bíblia vai dizer, em Marcos capítulo 2, e o verso 15, que o que aconteceu, estando ele sentado à mesa, desses também estavam sentados à mesa de Jesus, os seus discípulos e muitos publicanos pecadores, que agora eram muitos e tinham seguido a ele. E os escribas e fariseus, vendo comer com publicanos, pecadores, pessoas de má fama, e por causa disso, os seus discípulos, porque a carne bebe com os publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe, aos são necessitados médicos, mas sim aos que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas vim chamar os pecadores e aqueles que estão arrependidos. Jesus não tem prazer de sentar à mesa com quem é religioso, com quem que se acha muito justo, com quem que se não acha que não peca, que nunca errou na vida. Jesus tem prazer de se sentar com aquele que dobra o seu joelho e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou uma pessoa muito falha. Porque, irmãos, eu vou te dizer que tem dia que está difícil da gente olhar no espelho e ver quem somos nós e o quanto nós precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida.
Ele é santo. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele é santo, ele está em estado de santidade. Mas todos os dias nós temos que se lavar e se limpar e olhar ele de cabeça abaixo e dizer: Deus, eu sou pecador, eu preciso da tua graça e da tua misericórdia sobre a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente vai ficando, não velho, maduro, né? Eu achei que o pastor Michel era mais novo que eu, né? Mas ele já é pai, né? E tem uns irmãos também que foi pai dos irmãos, cuidou tudo dos irmãos, né? E eu falei: rapaz, o homem tem uma bagagem muito grande, né? Eu achei que era a cara de novinho, né? Só tem cabelo branco, né, Rosa? E a gente não é velho, a gente está amadurecendo. E quando a gente vai amadurecendo, quanto mais a gente busca a Deus, a gente vê que a gente não é nada. Quanto mais a gente recebe de Deus, a gente vê que a gente tem que descer. Quanto mais poder, mais humildade diante dEle. Porque aquele que não quer, Deus dá. E aquele que quer, Deus não dá. E você vai entendendo que provocar uma situação era com ele. E observe bem, a multidão, ela estava inflamada com Jesus, justamente por conta desse contexto que a história vai dizer. E agora Pilatos, ele se coloca diante de uma situação muito difícil. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era uma pessoa íntegra, era uma pessoa de Deus, era uma pessoa que curava os enfermos, que cuidava dos pobres. E ele tentou intermediar essa situação para que Cristo fosse absolvido diante da multidão. Quando se faz a escolha, e agora era Páscoa, e por costume, havia o indulto de liberar, de soltar alguém que havia sido preso. Pilatos agora, ele escolhe o dos piores. Ladrão, assassino, insurgente, ativista, e coloca diante da multidão. Observe que essa multidão é a mesma multidão que alguns dias lá atrás, quando Jesus entrou em Jerusalém, gritava: Hosana, Hosana, Hosana. São os mesmos que estão agora dizendo: crucifica ele. Crucifica ele. Crucifica ele, porque o sermão dele é difícil. Porque a palavra dele é dura. Porque a palavra dele tem que mudar verdadeiramente para seguir a ele. Não adianta querer servir a Deus só de fachada. Não adianta querer servir a Deus só de aparência. E como eu não me enquadrei dentro daquilo que Cristo queria, é melhor crucificar ele do que deixar ele vivo. E Pilatos, ele tinha o poder, porque ele era governador, ele tinha o poder de absorver o mestre. O Código Penal diz assim que quando há dúvida, que é o indúbio pro réu, solta o culpado, porque há dúvida de culpa. Mas ele tinha certeza que Cristo era inocente dos crimes que haviam acusado ele. Colocando-se ele diante da multidão,
Pilatos tinha que resolver um problema. E o problema justamente era Jesus. Olha que interessante. O problema é Jesus. Às vezes na nossa vida, Jesus ele se torna um problema. Sabia disso? Porque eu quero tomar certas decisões na minha vida e eu não posso porque eu sou crente. Eu quero fazer certas coisas e não posso porque eu sou crente. Eu vou fazer e Jesus fala comigo, não faça isso. O que eu vou fazer com Cristo? O que farei de Jesus? Está difícil, porque eu quero a minha liberdade. E o sentimento de liberdade é o mesmo sentimento que teve no Éden. Não é outra coisa, é um grito de liberdade. E quando a gente quer liberdade, é melhor jogar ele na cruz do que ficar com ele crucificado na cruz. Pilatos precisava resolver um problema que era Jesus. E era um grande dilema. Como autoridade e político. Ele precisava agradar o povo. E tem gente que não vive para Deus, mas vive para agradar os outros. Vive para agradar os outros. E enquanto você viver para agradar os outros, você nunca vai ter uma vida com Deus. Você nunca vai ter uma experiência com Deus. Enquanto você viver para agradar as suas amizades, fazer o que as suas amizades pedem para você fazer, você nunca vai ser um cristão verdadeiro e nunca vai ter um encontro com Jesus. Enquanto você se dobrar à vontade daqueles que não têm compromisso com Deus, porque é um cai, levanta, o cai, levanta, cai, levanta. Não tem estabilidade nessa vida tua. Falta de decisão. E agora ele, para agradar o povo, ele toma uma decisão. Uma das piores decisões da sua vida. Eu acredito como governador. Diz o texto que ele manda açoitar Jesus. E depois de açoitar, diz assim, entregue ele para ser crucificado. A argumentação que os religiosos usaram foi essa. Se você não crucificar ele, nós vamos te delatar para César que você está promovendo um rei na Judéia, que é Jesus, que era o rei dos judeus. É interessante que o próprio Pilatos, ao escolher Barrabás, ele esperava uma outra resposta da multidão. Por quê? Porque esse Jesus agora, ele havia curado os enfermos. Ele havia agora ressuscitado os mortos. Então, é óbvio que a multidão, por ele ser um homem de Deus, eles vão querer soltar. Mas a multidão, ela fez o contrário, disse, crucifica ele. É interessante que eu estava lendo esse texto e eu comecei a chorar essa tarde. Porque o Senhor falou comigo que se hoje ele chegasse aqui, não seria diferente. Iriam crucificar ele da mesma maneira. Porque a religião, os gospels,
eles tomaram um caminho totalmente contrário da vontade do Cristo. E hoje, por quase nada, nós estamos crucificando Jesus para agradar um ao outro ou colocando as nossas prioridades acima de Deus. E por tudo, nós ainda, quando falamos o que fazer de Cristo, vamos dizer, crucificai. E quando eu li o texto, eu comecei a chorar. A Isabela viu que eu estava chorando, eu falei, não é nada. Porque eu também me incluo dentro deste grupo aqui. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Não pense que você é bonzinho, que tem uma natureza ruim dentro de você, que ela precisa ser subjugada pelo Espírito Santo de Deus. E nós só somos o que somos hoje, é porque o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, irmão. Não pensa que você é bom, que você é... Não, você é porque Deus, Ele é na tua vida. Você é porque Ele habita na tua vida. Quem é o rei aqui é Jesus, irmãos. Quem é o rei das nossas vidas é Jesus. Quem é o dono da igreja é Jesus, irmãos. Quem é o dono da tua vida é Jesus. Quem transformou a sua vida, que tirou você do alcoolismo, do fumo, da maconha, da bebida, do mundo do crime, foi Jesus. Porque só Ele podia fazer isso na tua vida. Só Ele podia fazer isso na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós não podemos ser ingênuos, irmãos. Nós temos que nos conhecer. E sabemos quem nós somos. E que se aquela época era mais difícil servir a Deus, hoje está ficando mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. Em nossos dias, as escolhas não seriam muito diferentes. Muitas vezes optamos por aquilo que é popular, o que nos traz prazer imediato, mesmo que isso signifique rejeitar a vontade de Deus. Agora observe, irmãos, que escolher Barrabás é um simbolismo do mundo, do sistema que hoje nós temos aí. Barrabás, ele representa o Deus desse século. O Deus desse século. Eu vi uma reportagem no UOL, e o repórter estava dizendo assim, nossa, mas os brasileiros, eles estão tão vazios, que eles encheram a praia de Copacabana para ver Lady Gaga. Sabe, Lady Gaga lá, uma música sem fundamento, uma música depressiva, de morte, de destruição. As pessoas estão vazias de Deus. Elas estão procurando Deus em tudo que é lugar, em tudo que é bocada aí fora. E agora Barrabás, ele representa esse sistema mundano. E é escolha pela libertação. E reflete uma busca por gratificação, por respostas instantâneas. Observe, porque é mais fácil escolher Barrabás. Olha, um Deus que não exige santidade de ninguém. Coisa boa. Não preciso orar. Não preciso consagrar minha vida. Não precisa evitar o pecado. Oh, maravilha! Esse Deus é bom demais. Um Deus que não requer caráter. Ele não requer transformação de caráter, porque ninguém nasce sem caráter. Cada um tem um grau de caráter. Mas muitos precisam ser transformados, precisam ser mudados, precisam ser lapidados. Esse Deus, para ele está tudo bom. Aqui é festa, todo mundo bebe, ninguém vai cobrar nada, ninguém vai ser fiel a ninguém, rouba um, engana o outro. Não precisa disso. Barrabás, ele representa esse Deus. Um Deus que não pede transformação ou arrependimento. Um Deus que não nos chama a um culto genuíno, a um culto que você tem que entregar ele de alma ao Senhor.
Eu vou dizer algo aqui para você aqui. Se você entrou aqui mascando chiclete, chupando bala, e desde a hora do culto você está aí nesse celular, isso demonstra que você não tem um compromisso com Deus, você não tem um pingo de temor de estar aqui na casa do Senhor. Certo? Porque eu falo para minha filha, chiclete lá fora, dentro da igreja não. E se o pastor da igreja passar, o pente embaixo dos bancos aí está cheio de chiclete. Eu estou chutando, não é revelação. Não é revelação, não. Um outro ponto, eu estou encerrando. Apesar das maravilhas, das curas que Jesus fez, a decisão era rejeitá-lo a favor de um criminoso. Olha como o sistema é, irmãos. O sistema transforma um criminoso, um assassino, um estrupador, certo? Um aproveitador, pedófilo, em herói. E é fácil jogar Jesus para fora da nossa vida. É fácil tirar ele e dizer, crucifica ele. O que a multidão fez foi isso. Crucifica ele. Tira ele. Vamos crucificar ele porque a mensagem dele, o sermão dele é duro. Pilatos foi o único a falhar em sua decisão. Não foi o único a falhar, porque a Bíblia também vai falar sobre Judas, que traiu Jesus. A Bíblia também vai falar sobre Pedro, que negou Jesus. Muitos seguem as suas próprias encarnações carnais, em vez da verdade divina e reverência na presença de Deus. Pilatos disse, o que fareis de Cristo, chamado de Jesus? O que fareis com ele? É a resposta que você tem que dar para você mesmo nessa noite. Por certo, esse texto falou mais comigo e eu falei hoje, eu vou apanhar que nem criança apanha do pai quando eu pregar essa mensagem aqui. Porque eu comecei lendo e terminei chorando quando eu li essa mensagem, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Que tem vezes, irmãos, que a gente quer avançar. Tem vezes que a gente quer pular fora do barco. Tem vezes que a gente quer deixar de ser crente. E Jesus, ele é o impedimento. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Glorifica a Deus porque ele ainda está na tua frente segurando. Exalta a Deus nessa noite porque ele ainda tem algo na tua vida e está te segurando, te conservando dentro da igreja. Às vezes a gente está no muro, não sabe se cai para dentro ou cai para fora, e o olho está lá fora, e Jesus está te olhando e está na tua frente te segurando. Você não vai, você é meu, eu não abro mão da tua vida. Eu não abro mão da tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Deus investiu muito na tua vida para te perder. Ele não vai abrir mão da tua vida. Ainda que ele tenha que cortar um fio de existência da tua vida, ele está dizendo para mim aqui, eu não abro mão da minha igreja, do meu povo. Eu não abro mão daqueles que são meus, que estão aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Salmo de número 22 vai dizer que ele foi escrito e que ele seria pregado no madeiro. E Deuteronômio também vai dizer que todo aquele que for pregado no madeiro se tornaria maldição por mim e por você. Ele se tornou maldito por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus pecados.
Possa ser. Você está achando difícil. E ele está dizendo assim: eu estou trabalhando. Eu estou lapidando. O vaso é dele. Quando o oleiro estava trabalhando com o vaso, alguns dizem que o vaso quebrou. Não, o vaso não quebrou. O vaso se desfez na mão do oleiro. A tua vida está na mão dele. Ele vai te amassar e vai fazer você um vaso novo. Ele vai transformar a vida de pessoas aqui. Ele vai levantar pessoas para ser instrumentos da sua obra, para destruir as fortalezas de Satanás. Crucifica ele. Ao terceiro dia, um terremoto aconteceu. Alguém pensa que vai parar a marcha da igreja. Alguém pensa que vai deter esta igreja. Essa igreja segue em marcha triunfal. Jesus é o dono da sua igreja. Por maior que seja a crise, Ele está com a igreja, fortalecendo a igreja. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ao terceiro dia, Ele ressuscita. E Ele ressuscitado, as expectativas daqueles que estavam frustrados, que não acreditaram que Ele iria ressuscitar, se renova. A Bíblia ainda diz: o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Escuta aqui que eu vou te dizer aqui nesta noite aqui. A noite está passando muito rápido. A manhã espiritual está chegando na vida de muitas pessoas aqui no Parque do Camargo. Um novo tempo, um novo avivamento, uma nova história, mudança de vida, virada de página, renovação. Um novo tempo está chegando. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece a tua estrutura. E quando você disse: hoje eu não aguento mais, Ele te ouve e Ele sabe até onde você pode suportar. Levanta a tua cabeça nesta noite. Sai com essa palavra no teu coração. Nós não somos daquele que diz crucifica. Não, nós não somos. Nós somos daquele que estamos com Cristo. Vamos ser crucificados com Ele. Vamos entrar no seu reino também com Ele. Vamos sofrer a rejeição, a perseguição, a humilhação, mas a glória nos espera, irmãos. A glória nos espera. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.